Aleluia. No tempo em que o rei Joaquim de Judá estava na era do seu reinado, no templo de Joaquim, a palavra, a profecia de Jeremias cumpre na vida de Israel. Os desígnios, os oráculos de Deus, eles se cumprem, eles são determinados na vida daquele povo por causa da rebeldia de Joaquim e dos seus maiorais, por causa da perversidade do povo de Israel. E o rei Nabucodonosor, com sua tropa, entra dentro de Jerusalém, conquista Jerusalém, conquista os utensílios, as riquezas de Jerusalém. E Nabucodonosor dá uma ordem aos seus chefes, aos seus oficiais, que peguem os melhores jovens, que peguem os jovens mais sábios e mais belos, sem defeitos, para que trabalhassem no seu reino, no seu palácio. E dentro destes jovens havia 4: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Essa noite de quarta-feira não vamos falar de Daniel, nós vamos falar dos seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. O tema da mensagem hoje é coração valente. O tema da mensagem hoje se refere a todo homem, a toda mulher que tem um coração valente, que tem um coração fiel, que tem um coração disposto a servir o único Deus, que está disposto a enfrentar tudo para não decepcionar o seu Deus, que está disposto a dar a sua própria vida para adorar e servir ao seu Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens que tinham um coração valente. Sadraque e Abednego eram homens que estavam dispostos a morrer pelo seu Deus. E todo judeu e todo hebreu, ele zela pela palavra de Deus. Todo hebreu, todo israelita, ele zela pelos ensinamentos que eles receberam dos profetas, dos sacerdotes. Todo judeu, ele preza pela aliança do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E não era diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles mostraram dentro da sua história, dentro do contexto bíblico, que eles tinham um coração valente. O rei Nabucodonosor, ele manda fazer uma grande estátua com mais de 20 metros. E ele dá uma ordem a todas as nações, a todos os povos e línguas, que no momento e no dia da dedicação daquela imagem, todo governador, todo satrapa, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, independente de classe, cor social, deviam estar ali para prestigiar aquele momento. E todo homem, toda mulher deveria prostrar-se ante aquela imagem. Que a palavra fala que no momento que os instrumentos da harpa, que os instrumentos são tocados, toda a nação se curva perante aquela imagem. Mas havia 3 homens ali que permaneceram em pé. Havia 3 jovens ali que não se curvaram àquela imagem de escultura. E estes 3 homens se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. E os maiorais, os homens que trabalhavam com o rei da Babilônia, os satrapas, os astrólogos, os líderes do povo, eles viram que Sadraque, Mesaque
babilônicas. E o rei tinha dado um decreto que todo homem, que todo ser que não adorasse aquela imagem seria queimado no fogo. E a palavra fala que aqueles maiorais, eles vão até o rei Nabucodonosor e falam e comentam e dizem a ele: ó rei, vive o grande rei, temos uma má notícia, temos uma situação constrangedora no nosso reinado, na nossa província, aqui em Babilônia. Isso aconteceu na província de Dura, na cidade de Dura. Alguns homens judeus que vieram de Israel, que trabalham aqui, que o Senhor colocou para comandar as províncias, eles não te servem, eles não te cultuam, eles não te respeitam. Nabucodonosor se ira, Nabucodonosor se revolta e manda chamá-los à sua presença. A palavra nos fala que Nabucodonosor ainda dá uma chance àqueles jovens e diz para aqueles jovens: porque nenhum rei quer perder a sua honra, nenhum rei quer perder a sua moral, nenhum rei quer perder a sua dignidade. E ele pede àqueles jovens que os instrumentos tocariam, que eles se ajoelhassem diante da imagem para que eles fossem bem e nada os sucederia. E aqueles jovens, eles levantam na frente daquele rei e falam: rei, nós não prostraremos ante a tua imagem. Se o nosso Deus quiser nos livrar das tuas mãos, nos livrará. Mas fique sabido que se o nosso Deus também deixar-nos morrer, nós não adoraremos a imagem. E a palavra fala que Nabucodonosor se ira, se revolta, e ele chama os seus valentes, e ele manda amarrar aqueles jovens, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes, e ele lança aqueles jovens na fornalha. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que ter um coração valente. Todo servo, toda profeta, todo cristão, todo evangélico é chamado a ter um coração valente, pois a coragem, ela habita no coração. A coragem, ela não habita na alma, ela habita no coração. O homem e a mulher de Deus tem que ter coragem. Por isso a palavra fala que o justo, ele vive pela fé. E todo discípulo de Cristo, ele tem que ter um coração valente, porque Jesus diz que aquele que guardar a sua vida perderá, mas aquele que tiver um coração valente, aquele que perder a sua vida por amor do seu nome e do seu evangelho, achará. E se você tem um coração valente, dá glória a Deus. E se você tem um coração valente, exalte a Deus. E se você tem um coração valente, magnifique ao Deus Criador dos céus e da terra. Porque coração valente. Alguns dias atrás eu assisti um filme chamado Coração Valente. Se não me falha a memória, foi o Mel Gibson que fez esse filme. E é uma história dos escoceses. A história daquele filme retrata, tem um contexto onde a Inglaterra, ela predomina e ela reina sobre a Escócia, que é um império tirânico. Aquele filme mostra que todo escocês, no dia do seu casamento, antes da noite de núpcia, tinha que dar às suas mulheres
para que os escoceses se deleitassem. Era uma vida de escravidão, era uma vida desgraçada. E eu vendo aquele filme, ali se levanta o ator da condição do libertador. Por isso o filme chama Coração Valente. Aquele ator, ele casa com uma moça. Aquela moça, o povo da Inglaterra mata aquela escocesa. Ele se levanta como um grande líder. E há muitas batalhas para a libertação da Escócia. Há muitas batalhas para que a Escócia ela se liberte daquele rei tirano, daquele povo tirano que era a Inglaterra. E numa das últimas batalhas, o herói, ele é preso. E ele é julgado e colocado no madeiro. E ali naquele momento, no final daquele filme, está a expressão, está o motivo do nome do filme, Coração Valente. Ali é dada uma ordem que ele pedisse misericórdia e se submetesse ao rei. E ali todo o povo ficou na expectativa, esperando que ele clamasse por misericórdia, por redenção. Mas no coração daquele valente, ele sabia do sofrimento que seu povo e que sua nação vivera. E todos na expectativa daquele valente, daquele soldado, daquele guerreiro pedir a misericórdia do rei, ele grita liberdade. O tema desse filme está ali. Aí o tema do filme fala que eles decapitam ele em várias partes e mandam para várias províncias, para que se nunca mais se respeitasse o rei. Mas a história fala que o povo ganhou vigor com o que acontecera, e o povo escocês fez a sua última batalha e se libertou da Inglaterra. Um guerreiro, ele morre com seus objetivos. Um guerreiro, ele é corajoso, ele não é covarde. Um guerreiro